Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso canal StarCast. Então aqui nosso projeto StarT e no vídeo de hoje estou aqui com o meu grande amigo Daniel, fundador também do projeto StarT. E hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo que é a base, né, Daniel? De todo o nosso contexto como ser humano, que são as crenças, né? Exatamente. Você que está aí, e o Pedro, todos já devem ter lido ou ouvido uma frase que diz assim: se você acredita que pode ou se você acredita que não pode, nas duas situações você está certo. O que quer dizer isso? Nós somos guiados por crenças que são formadas em nosso subconsciente desde que nós somos criança, talvez até desde que nós estamos dentro da barriga da mãe. Né? E um dos pontos fundamentais, né, Daniel, é com relação à infância que cada um teve, que gerou aquela pessoa, aquele ser humano, e isso está muito entrelaçado com os meios de aprendizado que essa pessoa teve também, né, Daniel? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E vamos mais uma vez agradecer o pessoal que está nos assistindo. Nós estamos ao vivo no Instagram do Eu Sou StarT e ao vivo também no Instagram do Daniel, né? Que é o... Como é que é? Dr. Daniel Ramos. Isso. Daqui a pouquinho, você que está assistindo aí no YouTube, nós vamos encerrar, vamos deixar aí rolando, né? Instagram. Mas ele vai sair depois no canal do YouTube, né, Daniel? Isso. Nós estamos, como a gente estava falando, o projeto ele está em andamento, fase inicial. A gente vai ter o canal no YouTube, a gente já tem aí o Instagram e a gente vai estar também nas plataformas de podcast, né? Spotify, né? Podcast da Apple, né? Então é isso. Quem quer saber, né, o que é o StarT, assiste o nosso primeiro vídeo. Foi quando a gente se apresentou e quando a gente apresentou o projeto para vocês, tá? Então vamos lá. Segundo StarCast, né? Vamos falar sobre crenças. E aí eu quero só começar. Ler é muito bom. Eu tenho falado isso para o Pedro a base do nosso projeto é o estudo, é a leitura. E aí, nesse livro aqui, tem uma frase para a gente começar, né? O livro é O Poder do Subconsciente. Eu mostrei esse livro no primeiro podcast. E aí, bem no comecinho, ele fala o seguinte: o ponto mais importante a lembrar é o seguinte: logo que aceita uma ideia, a mente subconsciente começa a colocá-la em prática. A surpreendente verdade é que a lei da mente subconsciente funciona tanto para as boas coisas quanto para as coisas ruins. Ou seja, o que é colocado no seu subconsciente, que você vivencia desde criança, ele vai se tornar realidade. Sejam coisas boas ou ruins. Então, se você é criança e a mãe coloca na sua cabeça que você não pode fazer certo tipo de coisa, aquilo ali vai se tornar realidade, porque ela fala para você de forma consciente e o seu subconsciente vai obedecer. E isso daí, Dani, é interessante porque, de fato, os pais, quando dão muita ênfase a algumas atitudes, vão falar: você não vai conseguir jogar bola, um exemplo, você não vai conseguir. Isso não é para você. Isso não é para você. Então, assim, isso fica dentro dela, né? Aquilo no subconsciente, e a pessoa começa a ter atitudes que vão levar ela a não ter sucesso naquela área, né? Então, assim, você não consegue jogar futebol, um exemplo. Aquela pessoa, ela começa a ter atitudes, ela começa a não procurar, ela começa a desviar. E, de fato, ela não consegue, né? E isso, Dani, é uma coisa importante, que é uma das coisas que a gente quer falar muito aqui no StarT. E a base, a família, ela é fundamental, né, Daniel? Isso. Então, assim, totalmente a crença, ela vem da infância, né? E a infância, ela é primordial. Então, os pais que estão assistindo aqui o podcast... reflitam um pouquinho sobre isso, né? As pessoas que já estão adultas, que não têm filhos também, porque você pode se deparar com algum desse tipo de situação e a gente consegue te ajudar a reverter isso, né, Daniel? A grande maioria das crenças limitadoras, elas vêm dos pais, infelizmente, né? Então, aquele pai que está sempre cortando, boicotando o filho, né?
o filho às vezes tem alguma atitude natural em relação a alguma brincadeira, alguma coisa que ele fala ali de forma muito natural e o pai não sabe reconhecer a importância daquele momento, né? Ele vai lá e corta a criança, ele vai lá e entrega o celular ou o tablet para a criança porque ele não tem paciência ou tempo, ele não quer participar daquilo ali. Então aquilo ali vai boicotando, vai cortando as asas da imaginação da criança, vai limitando, né, a criatividade, o crescimento psicológico da criança. Então a grande parte dessas crenças a gente adquiriu, infelizmente, as crenças limitantes dos nossos pais, né? E uma boa parte a gente estava falando aqui também, às vezes, na escola, né? Porque a escola, naquela função de criar uma grade curricular fixa, ela não considera que alguns indivíduos, algumas crianças, elas vão ter mais facilidade para uma matéria do que outra. Elas vão aprender uma aprende de uma forma mais verbal, a outra aprende de uma forma mais visual, a outra é mais sensitiva. Então, a grande maioria das escolas, elas não individualizam essa forma de aprender, essas habilidades individuais, né? Ela não valoriza isso. Ela quer formar o cidadão de acordo com aquela grade fixa. Então, infelizmente, duas instituições que eram para ajudar a gente no crescimento e no desenvolvimento pessoal e de habilidades acabam atrapalhando, são os pais e a escola, os professores, né? Então, esse é um tema extremamente importante quando a gente quer falar de desenvolvimento pessoal. Sim. Porque a gente precisa começar a reconhecer em nós e nas pessoas quais são as crenças, quais são as coisas que ela acredita que estão limitando a vida dela, tanto na parte pessoal como profissional, né? Por exemplo, quem nunca ouviu, e depois eu quero que você conta para mim qual foi uma crença que você teve, uma crença limitante. Mas olha só, crenças limitantes. Você não pode, você jamais chegará a ser alguém, você não deve, você vai fracassar, você não tem a menor chance, você está inteiramente errado, não adianta tentar, né? Você é velho demais, você é novo demais, a vida é uma canseira interminável, né? Então, assim, você simplesmente não pode vencer, você não pode confiar em ninguém. Então, tudo isso, cara, quem nunca ouviu isso? Não só quando criança, mas quando adulto também, né? Eu vou contar para você uma crença limitante minha, mas primeiro eu quero que você lembre de alguma que você teve na sua infância ou agora já na fase adulta e que você, em algum momento, reconheceu que era apenas uma crença e que você conseguiu superar e ultrapassar isso. Se você puder lembrar de alguma. Agora falando aqui, eu nem tinha me tocado, Daniel, e eu acabo de me lembrar, né? O meu pai, ele é falecido, né? Ele faleceu, eu estava com 20 anos, estava no início da faculdade. E anteriormente à faculdade, você é jovem, né? Então, assim, você tem algumas dúvidas com relação à área que você vai seguir, vestibular, enfim. E eu estava quase que decidido a fazer medicina, né? E na época, o meu pai e minha mãe sempre me apoiou muito, sempre esteve ao meu lado, né? Mas o meu pai, olha só, né, um detalhe, o meu pai, ele sempre necessitou de dormir muito, assim, ele sempre dormia muito. Então, todos nós sabemos que médico dorme pouco, né? Uhum. Então, principalmente no início da carreira, são muitos plantões, vários dias sem dormir. E ele ficava preocupado porque ele chegou a falar para mim, filho, mas nós somos uma família que precisa dormir, olha só. E eu já via, assim, sem treinamento nenhum, eu já peguei aquela crença e já ressignifiquei ela, sem saber. Então hoje a gente tem essa contextualização, a gente consegue entender e enxergar, mas naquela época eu meio que ressignifiquei, eu falei, não, eu consigo. E eu lembro... Tanto que hoje você é conhecido como um amigo que menos dorme. Eu durmo pouco, Não tem jeito. Aliás, o Pedro é até difícil às vezes, porque ele tem muita resistência mesmo para ficar sem dormir. Então veja, olha só, e talvez por isso que me despertou. Então toda aquela questão de mindset que a gente fala, você usou, né? A energia daquela crença que poderia ter se tornado negativa e limitante para usar aquela energia para te impulsionar para algo que é o contrário. E talvez hoje eu seja assim porque eu de fato ressignifiquei isso. Uhum. E
eu sou, graças a Deus, eu sou muito ativo, né? Cuido da minha saúde, alimentação, trabalho, tenho vigor, tenho vontade de trabalhar. E isso é uma coisa assim que até a gente veio falar sobre crenças, eu não tinha nem parado. A hora que você começou a falar um pouco, me veio isso, né, para falar. Então, é bem interessante. E você, Daniel? Uma crença cara, sua? Eu assim, cara, eu às vezes vou contar um pouco assim da minha história e eu nunca fiz vitimismo nenhum assim da minha história, tanto que isso que eu vou falar aqui provavelmente eu nunca falei nem para você, mas hoje se fala muito em bullying, né? Em bullying nas escolas, né? Essas coisas. E eu fui uma criança que sofri bullying, porque eu, graças a Deus, eu vim de uma família de classe média. Eu falo que é média, não é nem média baixa, nem média alta, porque assim, meu pai até hoje não anda ou não faz questão de ter carro de luxo, essas coisas, mas a gente sempre teve tudo. Eu estudei em escola particular. E lá em Goiânia eu estudava numa escola particular que praticamente não tinham pessoas morenas, muito menos negra. Negra, se eu não me engano, não tinha ninguém. Eu era a pessoa talvez com mais cor da escola. E isso, eu estudei 8 anos nessa escola e o bullying era constante, né? Então existiam brincadeirinhas relacionadas à cor, né? Musiquinhas. Eu lembro até de episódios em que em aula de inglês os colegas perguntavam para a professora como é que falava tal coisa para poder me chamar daquilo em inglês, né? Então essas coisas tudo existiu na minha vida. E nunca... Eu acho que eu tenho uma força mental muito grande para ressignificar, que foi essa palavra que você usou. Eu sempre usei essas coisas ao meu favor. Ao mesmo tempo que eu sofria bullying, eu fazia também. Então, às vezes, eu pegava um outro coitado lá e fazia bullying também. Então, essas coisas nunca me limitaram. Mas eu quero contar para vocês sobre uma crença limitante que rolava na época da medicina. Eu e você fizemos uma faculdade que é particular, né? Hoje é super comum, né? Mas há 12, 15 anos atrás, quando eu comecei, tinham algumas, mas não era tantas faculdades particulares, e realmente existia um conceito de que quem estava ali talvez fosse inferior e tal, por estar na faculdade particular. E aqui em Ribeirão Preto existiam 3 faculdades particulares e uma é a USP, né? Era um sonho de todo mundo fazer USP, ou se não fizesse a faculdade na USP, o sonho era fazer a residência na USP. E eu, durante a faculdade, durante toda a minha época de estudo, eu sempre fui aquele aluno assim, eu nunca fui o melhor, mas eu sempre fui muito esforçado e sempre soube o momento de dar aquele gás, né? E no final da faculdade, lá para o 5º, 6º ano, surgiu a vontade de mim fazer cirurgia geral e eu queria tentar fazer cirurgia geral na USP, de Ribeirão Preto. Eu lembro. E escorria na faculdade a ideia de que era impossível, que ninguém de faculdade particular nenhuma, muito menos da UNAERP, da nossa faculdade, tinha entrado na USP para cirurgia geral, que era impossível, que a concorrência era difícil, que a prova era difícil, que existiria algum sistema ali de beneficiamento que favorecia quem já estava lá. Mas, cara, como eu te falei, nada nunca me limitou. Eu sabia que o que eu precisava fazer era me esforçar, né? Aquilo era uma crença negativa que rolava na nossa faculdade, de que ninguém conseguiria entrar ali e realmente ninguém nunca tinha entrado. Eu foquei no que eu podia fazer, que era estudar, né? E fazer a minha parte. Então eu estudava muito. Você lembra que até no meu último ano de faculdade a gente se afastou. Na verdade, eu me afastei de todos os amigos porque eu estava numa fase diferente. Eu queria dedicar a estudar e eu queria tentar chegar nos meus objetivos. E estudava muito, estudava até de madrugada, estudava, se eu não me engano, até 2, 3 da manhã. No dia 6 da manhã estava acordado, que tinha faculdade. Então eu estudava muito, estudava fim de semana e eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio assim. E simplesmente quando veio a prova da USP, saiu aquele edital para cirurgia geral. Se eu não me engano, a princípio eram 12 vagas para a residência de cirurgia geral. E quando saiu o edital, só saiu com 2 vagas, porque teriam 10 pessoas, 10 médicos voltando do exército e ocupando 10 vagas, só teriam 2. Aí todo mundo falou, é impossível, você não vai entrar nunca, não tem jeito, larga a mão, não sei o quê. Bom, eu tinha estudado, eu tinha me preparado e eu fui tranquilamente fazer a prova. Resultado, quando saiu, eu fiquei em 3º lugar. E aí um desistiu e eu entrei nas únicas 2 vagas que tinha para cirurgia geral na USP. Então, assim, era uma crença que poderia ter limitado a minha vida, o meu momento ali, não sei o quê. E não limitou. Tanto não limitou, tanto eu não me importei tanto com isso, que eu nem fiquei na USP. Eu acabei escolhendo outro lugar para ir. Então, assim...
as crenças, a grande maioria das vezes que a pessoa vai te falar alguma coisa ou vai te dar um conselho, sempre vai ser um conselho no sentido de te limitar. Raramente alguém vai te dar um conselho ou te falar alguma coisa no sentido de te libertar, de te expandir sua mente. Exatamente. Raramente uma pessoa que seja maior amigo seu vai chegar para você e falar, não, Daniel, se esforça que eu acho que você consegue. Que seria a sugestão externa e depois a autossugestão positiva. Então a gente está muito acostumado a se basear em sugestões negativas, no que você não pode e não no que você pode, né? E muitos livros tratam sobre isso, sobre a força da autossugestão. Quem Pensa Enriquece, por exemplo, um livro do Napoleão Hill, que é um livro famosíssimo. Um dos passos para conquistar a riqueza, teoricamente ele fala de riqueza, mas na verdade sucesso pessoal, é a autossugestão, né? E assim são vários livros que sugerem que você tem que acordar de manhã e antes de começar o trabalho fazer uma meditação e pensar no que você quer. Fala, não, o que eu quero? Qual que é o meu sonho? E às vezes até se imaginar vivendo aquele sonho, acordado, né? Não, o meu sonho por exemplo, eu tenho um sonho hoje que nunca, não existia na minha cabeça, mas nos últimos anos surgiu e eu mentalizo ele, que é ter minha própria clínica, com centro cirúrgico e tudo. E esse sonho eu venho mentalizando ele há 4 anos. Eu acordo, eu penso nele, eu penso eu dentro dessa clínica, eu penso que é possível. E muita gente, a gente conversou sobre isso hoje, muita gente fala para mim que não é possível. Fala, dá trabalho demais, é gasto demais, você vai ter dor de cabeça, você não vai ter tempo de cuidar, você não vai ter isso aqui. Então, até amigos meus vêm com esse tipo de crença para mim, tentando colocar na minha cabeça que não é legal, que não é possível. Que não é... Às vezes até amigo meu que tem clínica com centro cirúrgico, entendeu? E aí eu venho mentalizando isso. Eu venho mentalizando. E agora, essa semana, saiu o último alvará, a última licença que eu precisava para começar a construir. Então, assim, em diversos momentos na sua vida, você vai receber sugestões ou conselhos, mas conselhos limitantes. Não é isso? Daniel, exatamente. E aí me veio algo aqui que a gente precisa falar nesse momento, que é o quê? Entenda assim, existem muitas crenças negativas, né? Que a geração, né, dos nossos pais fizeram o melhor, né? Então não há como a gente não honrar nossos pais. Mas eles tinham algumas limitações, não tinham tanto conhecimento, né? Então as crenças negativas, elas são passadas e muitas vezes porque os pais eles querem proteger demais o filho. Então essa questão da liberdade ela é muito importante, como você passou. E aí uma coisa que me veio na cabeça é o seguinte, apesar dessas crenças negativas que nós tivemos, eu tive, você teve, e várias pessoas que estão aqui nos assistindo também tiveram, essas crenças aí negativas, por que nós, apesar de não termos os treinamentos ali necessários, né, e não ter essa percepção, nós conseguimos ressignificar e enfrentamos isso como um desafio, né? O porquê? Será que é uma questão pessoal de cada um? Será que é uma questão espiritual? Será que os nossos pais, apesar dessas crenças negativas, eles nos criaram com muito amor e afeto e isso nos deu um certo conforto, um certo abraço, uma certa segurança para poder desafiar e enfrentar? Qual que é a sua opinião? Uma certa liberdade, né? Uma certa... Eu acho que assim... cara, veio na minha cabeça na hora que você falou isso aí, veio na minha cabeça o conceito do mindset fixo e o mindset de crescimento. Sim. Que é mais um livro que vale a pena muito ler, né? Mas a questão e o conceito de mindset, ele existe em vários livros, palestras e tal. Mas, basicamente, existem pessoas que têm um mindset fixo. A pessoa do mindset fixo, ela fica muito limitada realmente pelas crenças. Então, se ela acredita que ela pode, ela vai conseguir. Se ela acredita que ela não pode, ela não vai. E o indivíduo que tem um mindset de crescimento é aquele indivíduo que não se deixa levar por crenças, né? Então, o desafio dele é o crescimento, é transpor obstáculos, né? E isso, você perguntou para mim se é algo que se desenvolve ou que se nasce com isso. A gente vê algumas crianças, nas crianças você vê essa diferença.
Às vezes até quando é bebê, você vê crianças que são mais aptas e mais abertas ao desafio e crianças que não, que elas tentam se limitar àquilo que ela tem certeza que ela vai conseguir, né? Agora, a forma de criar o filho e vários outros momentos durante a vida também podem te levar, né, a fortalecer um mindset, seja fixo ou de crescimento, ou trocar de mindset, né? Então, por exemplo, tem crianças que são mais fechadas aos desafios, elas têm mais medo, ou então, por exemplo, elas gostam de uma brincadeira na qual elas sabem que elas vão se dar bem, né? Então, por exemplo, ela gosta de montar um quebra-cabeça de 4 peças que ela consegue resolver rapidinho. Todo mundo elogia, bate palma, ela fica feliz. A hora que você dá um quebra-cabeça mais difícil, ela não quer, porque ali é um desafio, ela acha que ela não vai conseguir, então ela volta para aquele de 4 peças que ela vai conseguir fazer e ganhar palma. O outro é um desafio. Já tem outra criança que não importa com o fato de ser aplaudida, tudo, ela quer o desafio. Ela quer se desafiar, ela quer aprender, ela não se importa se ela levar um tombo, ela vai levantar, ela vai correr de novo, entendeu? E então um pouco disso é nato. Mas a gente, aqui com o Starter, a gente tem que começar a mostrar para as pessoas, a elas tentar fazer o seu diagnóstico. Peraí, eu sou uma pessoa que aceita e gosta dos desafios profissionais da vida, etc. Ou eu sou uma pessoa que tem muito medo de fracassar e vou ficar limitada pelas minhas crenças, né? Então isso é uma coisa que tem um pouco do nascimento e tem um pouco do desenvolvimento durante a vida. E aqui no Starter a gente tem que ensinar as pessoas a identificar que tipo de pessoa que você é. Porque os livros, a ciência e muitos livros mostram que quem vai prosperar na vida é quem geralmente tem um mindset de crescimento. Sim. E um ponto importante, né, Daniel, que você falou aí, é com relação ao medo, que nos limita muito, né? Então, o nosso desenvolvimento, ele está cercado por medos, né? Então, assim, eu estava lendo um livro e falava-se muito sobre, assim, os desenhos que as crianças estão assistindo. O medo que gera isso nelas, né? Com relação às músicas que se ouve, né? Que já geram medo. Os pais gerando medo. Não, você não pode fazer isso, senão você vai furar o dedo, por exemplo. Uhum. Então, a gente nasce, se desenvolve nesse período crucial com muito medo, né? Lógico que o medo ele é saudável também, ele nos limita. Então, uma coisa que eu percebo e leio muito é com relação ao equilíbrio, né? Então, o medo, ele tem que estar equilibrado, né? O que a gente não pode ter são os excessos, né? Então, o medo, ele é real, ele acontece, ele tem que ter um equilíbrio. Agora, como você pontuou, eu estou disposta a enfrentar esse medo? O que eu quero para mim, né? Então, assim, uma das coisas importantes para a pessoa se sentir bem é com relação a isso. Então, assim, aonde eu estou, aonde eu quero chegar. Eu quero chegar nesse determinado ponto, é isso que eu quero, mas o que está me limitando é o medo, né? O que eu faço para enfrentar esse medo, né, Dani? Uhum. E eu queria te fazer uma pergunta com relação a isso, né? Para ouvir a sua opinião. Aqui no Starter, nós vamos enfatizar muito essas questões, né, as crenças, mas o que você acha hoje com relação à sua vida pessoal que você teve, né? Porque você também teve que passar por medos, desafios. O que foi crucial para você conseguir, não pensando no mindset, mas eu falo assim, o que foi crucial para você passar por esses medos, esses desafios? Cara, na verdade, assim, eu não sei se foi algo meu, algo do ambiente em que eu vivi, ou algo, sei lá. Eu nunca me preocupei muito com, por exemplo, com a opinião alheia, com o que teriam de opinião. Por exemplo, quando eu cheguei lá em Anápolis, que é onde eu trabalho hoje, né, eu tive um contato, por causa de uma paciente, eu tive um contato com a questão do Instagram. E comecei a mexer com o Instagram, tudo, e naquela época, para médico, era quase que um absurdo o médico usar o Instagram. Então, você era taxado de blogueiro, de marqueteiro, né, disso tudo. Só que assim, eu nunca, esse tipo de coisa nunca me afetou. Igual eu te falei, do bullying quando eu estava na escola, sim, né, do que falavam que eu não conseguiria entrar na residência de cirurgia geral em tal lugar, porque eu era de uma escola particular, né?
essa crença de que o médico não poderia mexer com o Instagram, que era marqueteiro, que denegria a imagem do médico. Então, tudo isso, né, muitas vezes a pessoa tem medo da opinião alheia, né? Medo de tentar, de fracassar e o medo que vão falar, né? E eu acho que o que me guia hoje é não ter medo do que vão falar e também não ter medo de fracassar. Eu tive vários projetos, né? O Startê é um projeto nosso, mas eu tive alguns outros projetos, né, ou sociedades que não deram certo. Que não deu certo, eu tive o prejuízo, perdi dinheiro, perdi tempo, né? Mas tudo bem, eu acho que a gente sempre consegue tirar algum aprendizado mesmo daquele momento ruim, né? Então, esse medo do que falam e o medo de errar e de fracassar eu nunca tive. Então, eu acho que por isso que para mim tem sido assim um caminho mais tranquilo, né? Criar novos projetos, né? Igual nós estamos aqui com o Startê, né? Igual eu tô lá hoje começando a construção da clínica, né? Porque eu sei que eu acredito muito no meu potencial, tenho determinação e disciplina e eu sou uma pessoa que sabe levantar quando erra ou quando alguma coisa acontece errado, que é a resiliência, né? E nunca tive esse medo, esse bloqueio. Já tive alguns outros tipos de medo, mas não da opinião alheia. Sim. E nem medo de fracassar. Ô, Dani, assim, eu te fiz essa pergunta justamente para entender que, de uma maneira geral, nós vamos passar por diversas situações onde o medo ele vai estar ali sobressaltado e os desafios, né? E a gente falou muito sobre o subconsciente, né? E aí existe também o poder da consciência, né? Tem um livro sobre isso. E aí o que acontece, o que eu acredito que nos ajuda muito, inclusive as pessoas que estão assistindo e tal, o poder da consciência. Então, a partir do momento que você tem um problema e um desafio, você precisa parar, né? Refletir, você precisa se deparar com o seu interior, fazer uma autoavaliação sempre. E um passo fundamental que eu sempre falo é a humildade, né? Buscar informações, buscar aprendizado, sabedoria para você decidir alguma coisa, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental. E a partir daquilo, se algo te chateou, te desafiou, você consegue ter plena consciência do que você vai ter de atitude, né? Então, eu te conheço há muitos anos e você também me conhece. Então, o tempo todo... inclusive essa questão que você falou da residência, você falou, não, Pedro, vou passar. Até na época que nós fomos prestar cirurgia plástica, você passou lá em Catanduva, você queria passar em Rio Preto, teve toda aquela contextualização, aquele problema, e veja que assim, só não conseguiu ir além porque teve aquelas limitações, né? Mas, para resumir essa questão de medo e desafio, eu acho que assim, as pessoas elas precisam ter humildade para aprender, buscar sabedoria, inclusive espiritual, né? Estar no meio de pessoas do bem que vão acercar com pensamentos bons também, e aí fazer uma reflexão, uma autoanálise, e aí sim você vai ter um poder, né, consciente de tomar uma escolha. Então, no seu exemplo, por exemplo, você falou assim, não, eu quero estudar, eu quero passar nessa prova. Apesar de todo mundo falar contra, a mesma coisa. Nós fomos, agora, esse projeto nosso Startê, provavelmente muitas pessoas, inclusive até amigos, estão falando, mas eles são loucos, para que eles estão fazendo isso, né? Mas aí tá, aquela questão, a gente acredita no projeto, a gente quer ajudar as pessoas e a gente está enfrentando esse desafio. E por aí vai. Então, todo mundo vai se deparar com isso o tempo todo, né? É impressionante como as crenças negativas, né? O medo, ela é muito importante, ela está o tempo todo no nosso meio, né? Em relação ao nosso projeto Startê, com certeza, você acha que eu já não ouvi falando assim, mas já existe, esse tipo de coisa já existe, isso não, já está saturado, já está não sei o quê, né? Só que assim, então assim, aqueles mesmos conselhos negativos e limitantes, né? E a gente, por acreditar no projeto, né? Então a gente acredita no projeto, a gente sabe que pode ajudar, a gente está fazendo algo do bem e do coração, né? E a gente está seguindo e na nossa mente vai dar certo, na nossa mente já deu certo. Exatamente. Né? Eu falei pro Pedro, não tem como dar errado. E no pior das hipóteses, qual que é
que eu te falei alguns meses atrás? Eu falei, Pedro, nós vamos fazer um negócio do coração, nós vamos gastar um pouco de dinheiro, nós vamos ter que dedicar um pouco de tempo para isso, né? Sim. Mas não tem como dar errado. Assim, a gente tem na nossa mente que a gente está fazendo uma coisa certa e do bem. Né? Se a gente tocar uma pessoa, duas, que prolifera o bem, a gente já está satisfeito, isso. né, Daniel? Aí é o que eu o propósito, falava, né? no pior das hipóteses, nós vamos ter estudado pra caramba, nós vamos ter aprendido um monte de coisa, nós vamos ter desenvolvido a nossa capacidade de comunicação, nós vamos ter rompido alguns bloqueios nossos de falar de outros assuntos que não são cirurgia plástica, porque hoje, para falar de cirurgia plástica, a gente fala naturalmente. Né? Agora a gente vai começar a falar de algo que não é a nossa rotina. Então a gente está saindo da nossa zona de conforto. Então, no pior das hipóteses, a gente está se desenvolvendo como ser humano. Sim. Então, a pessoa do mindset de crescimento, que eu acredito que você é assim e eu também, ela se interessa pelo desafio em si. Não objetivamente por chegar no objetivo final. O prazer dela é o desafio, é o caminho. E a vida, ela só é feliz, cara, a partir do momento que as pessoas percebem isso. Exatamente. Que a vida é o caminho. A vida não é o objetivo. Eu vejo muita gente falando assim, porque eu vou ser feliz quando eu tiver isso ou aquilo. Eu vou ser feliz quando eu aposentar. Não vai. Se você estiver esperando esse momento de ser feliz, você não vai. Porque a felicidade é o processo. É o momento, né? Exatamente. É o caminho. E não o ponto de chegada. Tem que viver o processo inteiro, né, Daniel? E essa questão de objetivo, né, que você falou um pouco. Então, muita gente de fato pensa assim, não, eu quero, sei lá, se eu tiver esse carro, eu vou ser feliz. Isso. Se eu tiver essa faculdade completa, eu vou ser feliz. E aí a pessoa chega e conquista aquilo e ela não é feliz, né? Então, a pessoa precisa ter muita sabedoria divina e sabedoria de pessoas, né? Então, assim, é o tempo todo, como você disse, lendo, estudando, aprendendo, só que a gente não consegue fazer isso se a gente não é humilde, né? Então, a gente estava até conversando aqui antes que falta humildade para as pessoas, né? Porque essa geração das redes sociais, né? Essa geração mais jovem, elas pegam informações muito rápidas, né? E as coisas elas ficam muito relativas, né? A verdade fica relativa. Tá tudo muito relativizado, né? Assim, as coisas estão relativas. Então, se você não tiver um propósito, se você não tiver um foco, um objetivo, saber quem você é, você pode querer desejar as coisas materiais que você quiser, que você não vai ser feliz, né? E eu acho que dependendo da infância que cada um aqui teve, isso foi muito levado em consideração, né? As coisas materiais, né? Que, se você tiver dinheiro, você é feliz. Se você tiver uma casa, você é feliz, e não é bem assim, né? E isso, inclusive, atrapalha a felicidade, porque é uma crença limitante. Porque ela te coloca no subconsciente que você só pode ser feliz se você tiver sucesso financeiro. Que significa aquele carro, aquela casa, né? E na verdade não é isso. Na verdade, felicidade é uma escolha. A felicidade é interna, ela não é externa. Ela não vem de nada de fora. Você pode ser feliz aqui agora, né? Independente do que você tem de material, da situação difícil que você está passando, é uma escolha. Sim. Você escolhe. Eu trouxe aqui, mostrei para vocês o livro aqui hoje, do Ed Jacu, que se considerava, morreu ano passado, se considerava o homem mais feliz do mundo. Quem que é Ed Jacu? Ed Jacu é um alemão judeu que, na Segunda Guerra, ele passou anos em campos de concentração, inclusive em Auschwitz. Então, você imagina o que ele passou. E ele diz que ele era o homem mais feliz do mundo. E aí tem a frase dele que fica atrás do livro: a vida pode ser bela se você a tornar bela, cabe a você. Então, ser feliz é uma escolha. Então, é uma crença. Você escolhe, você crê que você é feliz dentro do seu subconsciente, independente de ter alguma coisa ou não. Então você tem que fazer essa escolha hoje. E como a gente está vivendo muito no mundo externo hoje em dia, a gente tem muita gente infeliz, depressiva, muitos jovens se matando, tirando a própria vida. Por quê? Porque os jovens começam a achar que a felicidade está em algo material, que ele vai adquirir com dinheiro, ou que ele vai adquirir com público na rede social. E não é isso.
A felicidade é uma opção. Tem um livro que eu sei que você leu, que a gente já falou sobre ele, que você falou que é um livro difícil de ler, que se chama O Poder do Agora. Sim. No Poder do Agora, ele tenta passar pra gente que ele mostra a história dele, que ele, de repente, resolveu morar na rua e um dia ele acorda num banco de uma praça, né, sem bem material nenhum, e ele descobre que ele é feliz simplesmente por ouvir o canto de um pássaro, por sentir o vento batendo no rosto dele. Por quê? Porque ele descobriu o poder da felicidade que está dentro dele. Né? E então ele criou aquela crença, eu sou feliz, essa é a crença dele. E é isso, né? Os livros que falam de subconsciente, de crença, como é aqui o Poder do Subconsciente, eles falam que você, antes de dormir, você tem que falar isso. Você tem que falar assim: eu sou feliz, eu sou saudável, meu corpo funciona perfeitamente, amanhã eu vou estar novo para poder seguir meu dia. E seu corpo, o seu subconsciente vai interpretar isso. E a sua fisiologia, que é o funcionamento do seu corpo, vai interpretar isso como verdadeiro. Né? Então a crença ela é tão forte que ela, inclusive, ela pode coordenar a sua fisiologia, se você fica doente ou não. Não é muito mais comum uma pessoa que tem depressão ficar doente? Ter pressão alta, diabetes. Sim. E hoje a ciência está mostrando uma relação direta entre o psicológico da pessoa, o estado psicológico da pessoa e as doenças, né, do corpo, né, doenças físicas. Qualquer uma, pressão, diabetes, câncer, né, tudo está muito relacionado com o psicológico da pessoa. Por quê? É a força que o subconsciente da pessoa tem, que a crença tem. Existem curas, tem pessoas que acreditam ou não, mas existem pessoas que se curam simplesmente com o poder da crença e do subconsciente. A pessoa tem um problema de saúde, mas ela crê, ela às vezes até ora e crê com tanta vontade, tanta verdade que ela vai se curar e ela acaba se curando. Exatamente. De uma doença física. Então o podcast nosso hoje está falando disso, de crença. A crença e o subconsciente são tão importantes que pode ser o limite entre você ter um câncer ou não, por exemplo. E esse livro que você pontuou, O Poder do Agora, né, Dani? O que acontece? Nós temos que viver a vida, logicamente com alguns planejamentos, mas viver o hoje. Então, eu sou feliz agora, hoje. Ontem já foi. O passado ele vai servir como aprendizado. Não adianta você ficar se martirizando, né? Então, o livro fala muito isso, para você não ficar preso no passado nem no futuro. O momento é agora. Amanhã Deus pertence, né? Então nós temos que ser felizes hoje, né? Então é como você disse, é uma escolha. Eu vou ser feliz hoje. Eu acordei, eu tenho esse carro, eu sou feliz com esse carro. Eu estou indo para esse trabalho, eu sou feliz nesse trabalho. E isso está totalmente relacionado com gratidão, né? Então você precisa ser grato. Tudo que você está vivendo, né? O simples fato de você andar. Você não teve um acidente que te limitou, por exemplo, né? Então, é uma questão de pensamento, de mindset, né? E de escolha para o hoje, né? Então, como você pontuou, as doenças psicossomáticas, né? É igual às questões de doenças autoimunes, né, Dani? Isso. Quantas doenças autoimunes vêm surgindo, né? Doenças psiquiátricas vêm surgindo por aí, né? Por quê? A mente humana ela está se perdendo, porque ninguém está conseguindo viver o processo, aquele momento, hoje, ser feliz naquele momento. Ou a pessoa está no futuro ou no passado, né? Então nós precisamos ajudar essas pessoas que estão presas nisso, de uma maneira, né, com alguns métodos e processos, para ela poder enxergar isso e difundir isso, né, Daniel? Dentro da crença, eu quero puxar um assunto muito atual, né, sobre crença e o poder da crença, que foi a situação do problema agora da pandemia. Uhum. Eu não trabalhei diretamente com pacientes com Covid no hospital, né? Eu hoje me limito à cirurgia plástica, mas eu tive muitos relatos de que os pacientes, quando eram internados, seja na enfermaria ou na UTI, eles entravam num estado de ansiedade e às vezes até pânico e depressão, né? Por quê? Porque em todo momento, nas informações de mídia, rede social, foi colocado que pegou Covid, principalmente lá no começo, né? Que Covid era uma sentença de morte. Então muita gente, quando pegava e ia parar no hospital, acreditava que ia sentir falta de ar e que ia morrer daquilo ali.
né? E estar com essa ansiedade, pânico, depressão atrapalhava muito o tratamento deles dentro do hospital. Isso relato de médicos que atenderam, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa não tinha critérios de gravidade, mas no dia seguinte ela estava extremamente grave e às vezes até morria. Né? É claro que existe todo o processo de inflamação gerado pela doença, tudo, mas muita gente acredita que o processo psicológico que essas pessoas passavam, pelo medo de morrer ou pela morte iminente, que é o que eles acreditavam, piorava a situação deles. Né? Então, esse é o poder do que você acredita. Do mesmo jeito, eu sei que tem muita gente que vai assistir isso, principalmente médico, que vai ser cético em relação a isso, mas tem muita gente que se cura pelo poder de acreditar que vai se curar, igual eu estava falando, doença autoimune, igual você falou. Sim. Às vezes até câncer. Então, o que você acredita influencia. Lógico que você não vai ter um problema tipo um câncer e vai ficar só com o poder do pensamento. Você vai fazer o tratamento e vai ter também a positividade dentro de você para entender e acreditar que você vai se curar. Mudando um pouco de assunto agora, dentro do mercado de trabalho, dentro de uma empresa, alguém que entra dentro de uma empresa e começa uma carreira, qual que você acha que é a principal limitação que as pessoas têm hoje para evoluir dentro da carreira ou dentro da empresa? Né? Qual que é aquela crença hoje que bloqueia a maioria das pessoas, né? Que aquela pessoa não consegue se estabilizar no emprego ou que não consegue evoluir e crescer de cargo dentro da empresa? Daniel, é uma pergunta pertinente. E hoje o que eu vejo é o seguinte, a maioria das pessoas, elas não querem ter tempo para chegar a um determinado lugar. Elas não querem passar por um processo. Elas querem chegar lá muito rápido, né? Que seja na profissão, que seja em salário, enfim, né? Então eu vejo que as pessoas, elas não têm persistência, não têm perseverança e resiliência, né? Então hoje, em qualquer meio de trabalho, né, que nós conversamos com muita gente, as pessoas não ficam muito tempo no trabalho. Elas não sabem o que querem. Elas não conseguem ouvir uma crítica de melhora para ela se tornar melhor, né? Ela não consegue estar muito tempo naquele lugar. Ela não quer ter aquele tempo para subir de cargo. Então, eu acho que a maior dificuldade é essa. E para você? Eu acho que tem duas coisas que limitam muito. A primeira são aquelas pessoas que acreditam que ela tem que fazer apenas o que está no papel determinado para ela fazer. Também. Esse tipo de pessoa, né? Então, por exemplo, o seu horário é de 10 ao meio-dia, vamos supor. E você tem que pegar esse copo e colocar ali em cima daquela mesa. Essa é a função dessa pessoa. Então, toda hora que tiver um copo sujo, você pega e põe ali. E ela se limita naquilo ali. Sim. Ela acredita que ela está ganhando para aquilo ali e ela só tem que fazer o que está escrito. Essa pessoa, geralmente, ela não se destaca dentro de uma empresa no mercado de trabalho. Porque ela se limita às 4 linhas, ao que está ali. Quem se destaca é quem está sempre disposto a fazer algo além do que foi determinado. Ah, mas eu não ganho para isso. Tudo bem, mas se você fizer além do que você está determinado para fazer, um dia você vai ganhar além do que seria para você ganhar. Então, para você crescer, você tem que estar sempre fazendo além, né? Então, isso é uma das coisas que limita muitas pessoas no dia de hoje, porque hoje as pessoas não querem, igual você falou, o menor esforço, a menor crítica. As pessoas não aceitam. As pessoas querem tudo muito rápido, né? E não entende que muitas vezes elas precisam aprender, né? Porque o emprego também é um aprendizado, né? Isso. Ela quer fazer um mínimo. Ela não quer aprender, não. Mas tirar aquele microfone do lugar não é função minha. Eu não vou fazer. Entendeu? Ela não quer aprender, porque se um dia tiver um cargo para fazer as duas coisas e ganhar o dobro, ela poderia fazer, mas ela não quer. Ela está limitada, ela quer fazer o mínimo possível. Isso é uma das coisas. E a segunda coisa, eu acho que é algo que no mundo de hoje faz muita diferença, é a habilidade de comunicação, a habilidade interpessoal. Não estou falando só comunicação da rede social, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Que até pra gente às vezes dá um friozinho na barriga. Você vai entrar ao vivo, é mais difícil. Mas a habilidade de se comunicar com o seu colega de trabalho, se comunicar com o seu patrão, saber o que falar, quando falar, como falar, entendeu? Então esse medo de falar, esse bloqueio que as pessoas têm para se comunicar. E hoje, talvez com a rede social, que as pessoas aprenderam a se comunicar por mensagem escrita,
por áudios curtos, acelerando no áudio. Isso tem bloqueado cada vez mais as pessoas a se comunicar aqui, olhando no olho, que é o que nós estamos fazendo. Então, chegar para o patrão e falar, ó, aconteceu isso, eu acho que não deve acontecer, então eu acho que eu mereço isso por causa disso. Então, a pessoa, elas perderam, hoje elas têm medo cada vez mais de argumentar, de conversar. Então, esse é um bloqueio que prejudica muito as pessoas. E a gente estava falando aqui que cada vez mais as pessoas têm perdido isso. O bloqueio da comunicação. Cada vez, por incrível que pareça, algumas pessoas que desenvolvem habilidades de comunicação estão se destacando muito e ganhando cada vez mais, que é quem sabe comunicar aqui direto, quem sabe comunicar no Instagram. E as pessoas que têm o bloqueio da comunicação estão cada vez ficando mais para trás. Tanto na rede social, que é impossível alguém que tem bloqueio de comunicação falar ali, quanto dentro de uma empresa. A pessoa não sabe comunicar o sentimento dela, né, a visão dela. Né? Então, acho que é um bloqueio muito importante também, que a gente talvez aqui durante os podcasts, os conteúdos, a gente vai tentar ajudar nisso também. Uma das coisas importantes que você pontuou é com relação às relações interpessoais, né? E apesar da gente estar numa era muito tecnológica, tudo é tecnologia para lá, para cá, tudo é tecnologia. O profissional que vai se destacar é aquele profissional humano, aquele profissional que pega na pessoa, que conversa com a pessoa, ela quer entender profundamente sobre a pessoa, né? E por isso que eu creio muito no projeto Starter, para a gente poder engajar essas pessoas que querem ser assim, né? Nós precisamos resgatar, né, Daniel, as pessoas, porque a tecnologia nos ajuda, né, até na nossa área, mas a tecnologia não é a salvadora, né? Deus nos criou, nós estamos aqui, somos os filhos, para a gente se relacionar, aprender, para evoluir. E as pessoas estão perdendo, né, essas relações. A parte técnica, que a gente estava falando, matemática técnica, a inteligência artificial está vindo com tudo, né? Agora, a parte humana, o relacionamento humano, o contato humano, a empatia, é o que vai destacar as pessoas da inteligência artificial no futuro. Só que as pessoas, em vez de trabalhar isso, essa parte de relações, né, elas estão cada vez perdendo, é o que você falou. Então, exatamente o que vai te destacar, nós estamos perdendo. E o Starter vai resgatar isso. Né? O que fazer para desenvolver a sua parte humana, a sua empatia, sua habilidade de comunicação. Né? Então, é mais ou menos nisso que nós queremos, né, entrar. Né? Por isso que o assunto de hoje é muito importante com relação às crenças, porque elas são muito limitadoras, né? Então vocês viram aqui vários pontos, vários exemplos que nós temos no nosso dia a dia, vida, você também em casa aí assistindo, sobre as limitações e as crenças de infância que nós adquirimos e que sempre vai nos limitar, né? Então, assim, nós precisamos, primeiramente, né, Daniel, enxergar, nós precisamos ter essa ideia que existe isso, porque tem muita gente que não tem esse conhecimento, então a gente precisa conhecer, né? Saber, bom, existe isso. O que eu posso fazer? Como é que eu faço para ressignificar isso? O que eu posso fazer para melhorar? E aí a pessoa começa a abrir, né, a mente, e aí sim ela pode mudar o mindset, né, Dani? E como que você vai mudar? A primeira coisa, ressignificar, igual o Pedro falou, e fazer a autossugestão. A autossugestão simplesmente é um treinamento onde você vai pegar tudo aquilo que te limita, né? Tudo aquilo que te disseram, que está te limitando na vida, né? Que você não pode, que você não consegue, que isso não é para você. E você vai fazer o contrário disso. Você, antes de dormir e algumas outras vezes durante o dia, você vai virar para você mesmo. É uma conversa interna com o seu subconsciente. E vai falar, eu consigo, eu posso, eu vou fazer isso, eu vou chegar onde eu quero. Eu vou atingir meus objetivos, porque, na verdade, não existe nada que você não possa fazer, desde que você acredite que você pode. Então, a primeira coisa que fica do podcast de hoje é o seguinte: você pode tudo.
Você tá aí, você tá assistindo aí, você tem diploma universitário, você não tem diploma universitário, você nesse momento tem dinheiro ou não tem dinheiro ou tem dívida, né? Você pode chegar onde você quiser desde que você acredite. Então faça essa autossugestão todo dia, né? Durma e acorda pensando que você pode e que você vai chegar lá. É assim que você vai conseguir, né, se desenvolver e desenvolver as habilidades que você vai precisar para fazer e conquistar o que você quiser. Boa, Daniel. E uma coisa que é válido saber, né, que é muito importante é o quê? Tudo que você for conquistar, que você for atrás, né, de autossugestões, ressignificação, você pode pensar assim que você consegue, mas você precisa de caráter principalmente, né, Daniel? Você precisa ter os pés no chão, você precisa entender que as coisas não são fáceis, que você vai ter que enfrentar adversidades. Existem ciclos durante a nossa vida, nós não estamos 100% todo o tempo, mas você consegue chegar lá sim, estando alicerçado em algum lugar, principalmente na fé, né, Dani? Exatamente. Eu quero, para a gente já começar a encerrar aqui, mais uma vez, algo que se encaixa muito no nosso projeto e que eu quero ler é uma frase do John Rockefeller, né, que foi um grande, mega empresário americano, né, de 1900 e pouco. E eu citei uma frase do livro do Dale Carnegie falando sobre habilidades pessoais e a importância disso já naquela época, hoje é cada vez mais importante. Exatamente pelo que a gente está falando da tecnologia substituindo o homem, da inteligência artificial, né? Então, habilidades pessoais, interpessoais são extremamente importantes. E disse Rockefeller: a habilidade para lidar com pessoas é um produto pelo qual se paga como açúcar ou café. E eu pagarei mais por essa habilidade do que por outra qualquer debaixo do sol. Então você vê que era um mega empresário de muitas décadas atrás e que já reconhecia o poder de certas habilidades pessoais, como pessoas que sabem se relacionar, que sabem contar a sua história, que sabem vender, que acreditam no seu potencial. Então ele já dizia isso e muitos outros já disseram que esse tipo de habilidade é muito mais importante do que saber fazer um cálculo específico, uma coisa mais matemática, objetiva, técnica, né? Então, se você quer um ambiente de crescimento, a gente vai tentar proporcionar para vocês isso aqui, né? Não sei se o Pedro quer falar mais alguma coisinha aí para tentar isso. Finalizar com essa frase fantástica, né? Lembrando que a gente pode perder tudo, né? Pode se tirar, sei lá, nossa casa, o carro, mas a sabedoria... Ninguém te rouba. Ninguém te rouba e você consegue conquistar tudo de novo, né? Isso é muito importante. E quando a felicidade é interna, ninguém te tira também. Exatamente. Porque ela não depende de nada disso que você falou aí, de carro, de dinheiro, de nada. Então, é isso aí. Muito bom. Por mais que as pessoas tentem te derrubar, né? Você tendo isso dentro de você, né? Você ressignifica e toca a vida e vai se reerguer com certeza, né, Dani? Isso. Então vamos encerrando aqui. Vamos. Esse nosso foi o segundo StarCast, nosso segundo podcast do nosso projeto StarT. Você pode ser quem você quiser, né? Eu tô aqui, eu sou um exemplo disso. Em muitos momentos da minha vida, pessoas não acreditaram, né, que eu seria alguma coisa. E eu cheguei onde cheguei e para quem tem um mindset de crescimento, a vida não tem limite, né? Então, onde é que a gente vai chegar? Não sei. Eu tô curtindo o processo, eu tô curtindo o momento, eu sou feliz hoje, né? E acredito que o Pedro também tem esse mesmo mindset que eu. Com certeza. Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo, abraço. gente. Fiquem com Deus.